E a gente continua acompanhando o caso Baker, agora falando com o Ricardo Soares. Ô Ricardo, teve uma entrevista há pouco, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Quais são as atualizações? Isso, Aline, são 18 casos notificados, 4 deles já confirmados por exames de laboratório, incluindo o de um homem de 55 anos, que morreu lá em Juiz de Fora. Hoje vai ser enterrado o corpo de um outro homem que morreu ontem aqui na capital. O caso dele ainda não teve a confirmação de que a morte foi por ingestão do tal dietileno-glicol. O Odilon Amaral acompanhou a coletiva nesta manhã e vai mostrar para a gente a reportagem. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, são 18 casos notificados até agora, mas o número pode aumentar. Porque nós aumentamos a sensibilidade na nossa investigação, para tentar também pegar casos mais leves e assim fazer um tratamento mais adequado. Antes tratados como síndrome nefroneural, os casos agora são classificados como intoxicação por dietileno-glicol. Os suspeitos são aqueles em que o paciente bebeu cerveja da Baker a partir de outubro do ano passado e apresentou sintomas gastrointestinais como dores abdominais, vômitos e diarreia associados a alterações renais ou neurológicas em até 72 horas, ou seja, em 3 dias. Os confirmados são os que os exames de sangue deram positivo para o dietileno-glicol. Quem apresentar os sintomas, ainda que mais leves, deve procurar atendimento médico. Às vezes elas apresentaram um dano renal leve, mas elas desconhecem esse dano e elas precisam ser acompanhadas. Essas pessoas não vão piorar a partir desse momento, mas é só para a gente documentar se realmente ela entra ou não como suspeito. O Ministério da Agricultura já identificou 21 lotes de cerveja contaminados pelas substâncias tóxicas monoetileno-glicol e dietileno-glicol de 8 marcas produzidas pela Baker. Além da Belo Horizontina e da Capixaba, que já tinham sido identificadas, a contaminação pelas 2 substâncias nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Baker Pilsen, Brown e Baker D2. A cervejaria permanece fechada pelo Ministério da Agricultura. A Polícia Civil e a Força-Tarefa que investiga o caso querem saber como o mono e o dietileno-glicol foram parar na água usada na produção da cerveja. O processo tem várias etapas. No tanque de cozimento, para cada 100 quilos de malte, são misturados 300 litros de água potável. Tudo é cozido entre 40 e 70 graus. Em outro tanque, são adicionados mais 200 litros de água potável para peneirar o produto. Na sequência, em um novo tanque, o líquido agora chamado de mosto é fervido a 96 graus. No trocador de calor, a temperatura do mosto precisa ser reduzida de 96 para 15 graus. Para isso é usado o anticongelante como o monoetileno-glicol, numa espécie de serpentina que não tem contato com o mosto. Nesse trocador de calor também passa água filtrada que é aquecida e depois reutilizada. No último tanque, onde são feitas a fermentação e a maturação, também é usado o anticongelante a temperaturas negativas para impedir que a água da serpentina congele e também não tem contato com a cerveja. A Baker afirma que compra apenas um tipo de anticongelante, o monoetileno-glicol. Ontem, policiais civis estiveram na distribuidora de produtos químicos em Contagem, que fornece o monoetileno-glicol para a cervejaria. Eles recolheram documentos e produtos químicos encaminhados para a perícia. A polícia também ouviu 2 pessoas, um ex-funcionário da distribuidora de insumos e um ex-funcionário da cervejaria. A Baker conseguiu uma liminar para voltar a engarrafar algumas bebidas que estão nos tanques, mas a venda continua suspensa. A empresa alegou que poderia perder toda a produção que não tiver a contaminação detectada. A Justiça Federal em Minas determinou que a Baker recolha qualquer cerveja Belo Horizontina e Capixaba, como o Ministério da Agricultura já tinha ordenado. Mas nos casos das outras marcas, a Baker terá que recolher apenas os lotes contaminados. Antes, a pasta havia determinado o recolhimento de toda a produção a partir de outubro de 2019. A Justiça também permitiu o envase dos tanques não lacrados de outras marcas, exceto Belo Horizontina e Baker, devendo a empresa guardar as garrafas dentro do parque industrial até que a venda seja liberada pelo Ministério da Agricultura. Como condicionante para a decisão, a Justiça colocou que a Baker tem que recolher os lotes especificados pelo Ministério da Agricultura em até 48 horas.
Se outros lotes forem incluídos, ela deverá fazer o recolhimento em até 3 dias úteis. A Justiça Federal também determinou que o Ministério da Agricultura apresente análises laboratoriais dos demais tanques que ainda não foram periciados em até 48 horas. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que quem tem das cervejas em casa, que faça o descarte da forma correta. Ela não deve descartar essa cerveja, nem no esgoto e nem no lixo comum. Essa cerveja deve ser entregue à vigilância sanitária do município, os estabelecimentos comerciais, a responsabilidade da devolução fica a cargo da indústria, da produtora da cerveja. Olha, a Baker apresentou à Justiça um vídeo que sugere que houve adulteração do produto anticongelante que é usado na linha de produção. Esse material ainda vai ser analisado pela Justiça, já que o grande desafio agora é entender como é que esse material contaminou a cerveja. A Baker garantiu que nunca usou de etileno glicol na produção. A Justiça não deu detalhes desse vídeo e ainda não analisou o material. A Baker disse que continua colaborando com as investigações e verificando todo o processo de produção para ter respostas o quanto antes. Essa aí é a posição da Baker, Aline.